Nós ficamos contentes por cada vez que nós podemos nos reunir em nome do Senhor para estudarmos juntos a Sua palavra e nosso desejo, nossa oração é sempre que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Eu gostaria de convidar vocês a pensarem bastante a respeito disso. A questão da palavra de Deus falar mesmo ao nosso coração, porque isso tem muito a ver com o nosso assunto hoje, tá? Aliás, nós vamos falar basicamente sobre isso. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura inicial aqui. 2 Coríntios. Desculpa, irmãos, capítulo 7. 2 Coríntios 7. Nós vamos ler o versículo 10, que é um versículo que todas as vezes que eu leio, que eu medito a respeito desse versículo, eu tenho uma satisfação nele e me faz enxergar com mais seriedade as exortações da palavra de Deus. O versículo 10 diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. O apóstolo Paulo fala aqui de uma tristeza, uma tristeza que é segundo Deus. Ou seja, é conforme Deus proporciona. Ele nos fala de dois tipos de tristeza aqui, né? Ele diz que existe uma tristeza que é segundo Deus e uma outra que é segundo o mundo. E o resultado delas é diferente. Porque a tristeza operada por Deus, ela tem como resultado vida, salvação. E a tristeza do mundo, ela opera a morte. Então nós vemos que elas são bastante diferentes em si, e isso é visto pelos seus resultados. Mas eu quero falar mesmo sobre essa tristeza que é segundo Deus. A tristeza segundo o mundo é muito fácil de a gente perceber. As decepções que a vida proporciona, o fim da vida das pessoas, a morte sem esperança, uma vida sem esperança que resulta numa morte sem esperança. Essa é uma tristeza terrível, que tem como fim a morte. Passa por tantas alegrias e depois vê que tudo aquilo é ilusão, ilusões, alegrias passageiras que essa vida proporciona, e acaba, aquilo se passa, e nós todos vamos à sepultura. Então fica aquele gosto amargo de tristeza pelo final de uma vida, talvez carregando muitas mágoas, muitas amarguras. Mas a tristeza, segundo Deus, ela é diferente. Para nós entendermos um pouquinho melhor sobre ela, eu gostaria de tomar uma frase de Spurgeon. Para quem não conhece, foi um
um grande pregador batista na Inglaterra, no século XIX. E ele disse assim, um trechinho de uma certa pregação dele. Ele falava sobre, já naquele tempo, as pessoas buscarem muito um evangelho açucarado. E ele recomendou o seguinte: busque o evangelho que rasga. Ele faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata o seu eu, porque esse é o evangelho que nos dá vida de novo. Spurgeon não fala de uma coisa diferente do que Paulo está dizendo. Nós vivemos um tempo que, mais do que no tempo de Paulo, e eu creio mais do que nos tempos do Spurgeon, há 200 anos atrás, né? Menos que isso, um pouco, mas o que nós vemos é as pessoas desejosas de um evangelho chamado açucarado. Palavras que agradem, que sejam agradáveis aos nossos ouvidos, mas não aquele evangelho, aquela palavra, aquela pregação que rasga, que machuca, que fere o nosso eu, a nossa consciência, que confronta. É maravilhoso nós vermos. É maravilhoso até porque parece que uma coisa rara. Nós vemos pessoas sensibilizadas pela palavra de Deus. Pessoas que realmente, ao entenderem o sacrifício de Cristo, ao entenderem o amor de Deus, ao entenderem a sua própria condição e o porquê Jesus fez aquilo que fez, porquê Deus enviou seu Filho, quando entendem realmente isso, que são sensibilizados, que veem, que enxergam a miséria do seu estado espiritual. Quando essas pessoas se enxergam assim e reconhecem a grandeza do ato de Jesus Cristo, reconhecem qual seria o seu destino e o que é que ele merece, mas ele entende também o que o Evangelho oferece a ele. Quando isso faz uma pessoa se emocionar, derramar lágrimas sinceras, quando essa pessoa é mobilizada mesmo a se prostrar diante de Cristo, a não ter constrangimento, a não ter vergonha nenhuma de confessar: eu sou um miserável pecador, eu sou alguém digno do inferno, mas hoje eu clamo, hoje eu imploro pelo favor de Deus, que Cristo me conceda o seu perdão, que Ele me livre, que Ele me salve,
E quando essa pessoa sente a paz que Deus concede a ele, essa emoção, né, que resulta em atitude movida por Deus, esse sentimento externado, essa tristeza que ele sente, aquelas lágrimas por se enxergar como ele é, as suas lágrimas por ver o que Jesus teve que padecer por causa dele, aquelas feridas são saradas, aquelas lágrimas são enxugadas, porque ele encontra paz e conforto agora no seu Senhor. Por isso Paulo diz que esse arrependimento que é promovido por Deus é um arrependimento do qual ninguém se arrepende. Ele faz um jogo de palavras aqui, né? Porque um arrependimento é quando você é movido por um sentimento, há uma mudança de coração, uma mudança de atitude, e dela você não volta atrás. O arrependimento que é segundo Deus, o arrependimento que é para a salvação, é aquele arrependimento do qual ninguém se arrepende. Tem jeito de alguém verdadeiramente salvo por Jesus Cristo voltar atrás? Hã? Alguém que se arrependeu porque Deus tocou a vida dele, tem como ele mudar de opinião e se desarrepender? Tem? Não. Por inúmeros motivos. Os principais, nós podemos dizer, porque ele não vai querer jamais deixar isso. Uma vez que ele entende a graça de Deus, ele não quer deixar isso. Segundo, porque o que é feito por Deus, ninguém desfaz. Esse arrependimento que é segundo Deus, ele é maravilhoso porque ele traz consigo através daquela tristeza momentânea, ela traz uma alegria, uma paz, uma satisfação duradoura, permanente. Mas o que nós vemos as pessoas buscarem geralmente, e aqui eu quero chamar a atenção se você não está buscando esse tipo de palavra, esse tipo de evangelho, porque o que as pessoas buscam, e até entre os membros de igreja, até entre os crentes, isso pode ocorrer e ocorre, é de preferir ir em busca daquele evangelho, daquela pregação, daquela palavra, que é sempre uma coisa doce aos seus ouvidos. Muitas vezes nós temos como boa pregação aquela pregação que soou agradável a nós. O pregador falou bonito, falou palavras agradáveis. Mas muitas vezes a boa pregação é aquela que as palavras foram desagradáveis, que machucaram o nosso ego, que esmiuçaram nosso orgulho, que machucaram nossos brios, que rasgaram o nosso couro como um chicote. Eu não sou partidário de que o pregador tem que ser deliberadamente agressivo. Até porque quem tem que produzir a tristeza não é o pregador, mas Deus. A própria palavra de Deus é que nos repreende.
Mas eu chamo a atenção com relação aos nossos gostos pessoais, a nossa predileção, o desejo de satisfação do ego, e quando não, a nossa própria insensibilidade para com a palavra de Deus. Nós temos duas situações aqui. A primeira, das pessoas só se sensibilizarem com aquilo que satisfaz, que soa agradável. Puxa, eu me emocionei com o culto de hoje. A pregação foi tão maravilhosa, eu saí dali reanimado. E tem pessoas que saem reanimadas no seu próprio erro, a continuarem como eles estavam. Pregações que soam com aquele positivismo filosófico. Meu irmão, fique em paz, que tudo vai dar certo. Será? Será que tudo vai dar certo? Não é isso que nós vemos. O crente só sabe de uma coisa, que salvo por Jesus Cristo, ele tem o paraíso esperando por ele. Mas nós não sabemos o que vai ser amanhã. Não foi concedido a nós saber nada, nem para pregarmos no púlpito, nem mesmo para chegarmos a um doente no hospital e dizermos para ele, tudo vai dar certo. Né? Se tudo vai dar certo, pode soar como, você vai ser curado. Seus problemas financeiros vão ser solucionados. Você sabe qual é o tipo de livro religioso que mais é vendido? Hoje? Autoajuda. Muitos não gostam de dar esse nome para esses livros, mas ele não passa de autoajuda. São aqueles livros que são dados, tidos como livros religiosos, mas é pura filosofia de autoajuda, psicologia. Fazer com que a pessoa se sinta melhor, subjetivamente, fazer com que ela se sinta mais confiante. E assim, esses livros, os chamados programas evangélicos, que proliferam por aí, no rádio, na TV, na maioria das vezes eles só fazem isso. Falsas promessas que iludem, coisas que trazem emoção e êxtase para as pessoas, e elas confundem aquele êxtase emocional com um êxtase espiritual, o que é diferente. O êxtase espiritual não nos tira do controle para fazer coisas que afrontam a Deus. A gente vê cada barbaridade que nem vale a pena gastar tempo em falar, né? Belas palavras. Hoje pela manhã nós ouvimos no estudo uma das coisas que Paulo escreveu aos Coríntios mesmo, na primeira carta. Ele diz, eu não vim a vocês com sublimidade de palavras, vocês lembram disso? Apesar de Paulo ter muita cultura, ele não teve a preocupação de encantar as pessoas pelo seu discurso filosófico. Paulo tinha conhecimento filosófico. Nas cartas, alguns estudiosos percebem, Paulo cita algumas coisas que eram conhecidas de filósofos, não só os grandes, os mais conhecidos, mas até de filósofos menores, é sinal que ele realmente estudou. Paulo era um homem culto, estudioso. Mas quando ele se põe a pregar o evangelho, ele não se preocupa em externar essa cultura dele. O propósito dele é de que as pessoas ouçam e entendam a respeito de Cristo e nada mais. Pregar a Cristo. Pregar a Cristo, a necessidade de fé nele e arrependimento dos pecados.
e a verdadeira obediência a Jesus. E por isso, muitas vezes, Paulo teve que ser duro. E é justamente por isso que ele diz isso aqui, nessa segunda carta aos Coríntios. Porque num dado momento, e até naquela primeira carta, Paulo teve que ser bastante duro com aqueles irmãos. Mas eu disse que nós vemos duas situações. A primeira delas é essa busca do que é agradável, o que satisfaz, não aquilo que nos machuca, que nos incomoda. Nós queremos estar na nossa zona de conforto. Se o estudo for em termos com os quais eu concordo, se a pregação for em termos com os quais eu concordo e agradam a minha filosofia de vida, essa é uma boa pregação, essa foi agradável. Se ela me confronta com o meu próprio pecado, essa não serve. Mas essa é que é a boa. Eis que Spurgeon diz, você tem que preferir aquela que rasga, aquela que faz derramar lágrima. Mas aí a gente entra na questão da segunda circunstância que eu disse. A insensibilidade. Tem pregações, os próprios textos bíblicos, às vezes, que eles por si só, mesmo que não fossem comentados nem explicados, eles só já deveriam arrancar lágrimas de nós. E muitas vezes o que nós vemos são pessoas incrédulas, que ouvem o Evangelho e não têm a menor sensibilidade para ele, e nós vemos também pessoas crentes, ou pelo menos que se dizem crentes, que também eles entram e saem dos cultos da sua igreja, todas as vezes que eles vão. Alguns vão todo domingo, outros não. Uns aparecem uma vez cada 15, 20, 30 dias, cada 3 meses. Mas todas as vezes que eles vêm, eles ouvem e eles saem do mesmo jeito, insensíveis. Nada muda. Não rola uma lágrima. Não muda nada. Não rasga. Ele parece, está pior que um tatu. Ou um jabuti. Além de andar devagar, né, o jabuti, além de andar devagar, ele tem um casco grosso. Parece que nada fere, nada machuca, nada. Ele prefere, quando a coisa desagrada, ele se retrai, né, para dentro do casco e fica lá. Quando esquecerem dele, ele sai dali de novo e volta à sua vidinha, do jeitinho que ele está, na sua zona de conforto. Será que você anda assim, meu irmão, minha irmã? Será que as palavras do Evangelho já não te incomodam mais, já não te ferem mais a ponto de mobilizar você? Você é capaz de ouvir a palavra de Deus e permanecer intocável? Você é invulnerável à palavra de Deus? Quando alguém que se diz crente, ele se torna inflexível. Ele está daquele jeito, ele chegou àquele ponto e ele não muda daquilo. Ele não sai daquilo mais. Ele fica estagnado, paradinho. Pode vir a pregação que for, ele pode ler a passagem, o texto que for. Muitas vezes ele está frio, né? O crente fica frio, insensível, nada machuca, nada incomoda, nada faz verter uma lágrima. Ele tem um coração quase tão duro quanto um incrédulo. E ele fica inerte na sua vida espiritual. Isso é um estado lamentável. Se alguém olhar para a sua vida e se enxergar assim, pode começar
né? Eu espero que você comece a derramar lágrimas. Nós temos que ser sensíveis à palavra de Deus. Amém, irmãos? Ai do crente quando ele perde essa sensibilidade. Quando ele já não fica mais triste. De olhar para si mesmo. Ele não sente mais a tristeza de Deus. Ai de nós se nós chegarmos a esse ponto. Jesus refutou o tipo de pregação no seu ministério, aquele tipo de pregação água com açúcar. Quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos pregações assim, como tem ali resumos, né? Frases de Jesus. Geralmente eu acredito que aquelas não são as pregações inteiras. Aquilo não é tudo o que Jesus falou. Mas geralmente é um resumo, um trecho do que ele falou naquela ocasião. Mas aquelas frases ficaram gravadas no coração dos apóstolos. Aqueles homens, até pelo Espírito Santo, né, agir neles, fez com que aquelas palavras ficassem evidenciadas. E elas foram escritas para nosso proveito. E Jesus tem frases maravilhosas. Mas se você atentar para a pregação de Jesus, ele nunca teve o objetivo de encantar também as pessoas com a beleza, a sublimidade das suas palavras. Ele encantou as pessoas porque eles viam que ele falava diferente do que os mestres, porque ele falava como quem tem autoridade. É lógico que ele tinha autoridade, ele é o autor da palavra, sendo ele Deus, né? Ele não era um mero profeta, um transmissor, ele falava com autoridade. Cada palavra de Jesus é realmente palavra de Deus, não é a repetição. E Jesus, ele não só não teve como alvo ter um ministério de pregações açucaradas, como ele abusou, até, nós podemos ver, coloco aqui entre parênteses, né? Ele, entre aspas, melhor dizendo, ele abusou do direito de pregar ostensivamente contra, principalmente os seus maiores adversários, né? Jesus denunciou o pecado, os pecados abertos e principalmente os pecados ocultos daqueles hipócritas, dos religiosos, dos fariseus, né? Jesus confrontou eles várias vezes, falando palavras duras, que eram para realmente ferir de uma maneira ou de outra. O que acontece é que quando alguém é um chamado de Deus, ele vai ouvir aquela palavra e ela vai ferir ele para conversão, para salvação. E outros, quando são feridos pela palavra de Deus, a única coisa que eles fazem é o que a maioria dos fariseus fez: odiar o pregador. O que a maioria dos fariseus fez foi odiar Jesus. Foram eles que buscaram a condenação dele. Foram eles que armaram para que Jesus fosse crucificado. Por quê? Porque Jesus era e pregava tudo aquilo que denunciava o pecado deles. E em lugar de eles se sensibilizarem com aquilo, eles se rebelaram contra a verdade.
Assim nós podemos fazer também muitas vezes. Em lugar de sermos feridos e vertermos lágrimas, de nós sentirmos a tristeza que é segundo Deus, nós sentimos o ódio que é segundo o diabo. Nos voltando contra o pregador, seja ele quem for, seja o pastor, seja um outro irmão, seja um pastor visitante, seja o da igreja. Jesus feriu aquela gente várias vezes. Nós vemos em Lucas 9 que ele desiludiu também muita gente. Vamos pegar aqui só um exemplo. Se a gente fosse pegar as passagens aqui, eu sei que você pode virar os evangelhos e achar várias, quase todas as vezes que Jesus se viu diante de algum fariseu, ele teve essa confrontação. E nós vemos que daqueles mestres judaicos, muito poucos realmente foram convertidos. Nós vemos o Nicodemos, que foi um homem que foi sensibilizado, e nós não temos o relato completo, mas lá em João 3, aquela noite, aquele encontro que ele teve com Jesus, aquele encontro esclarecedor em que Jesus disse para Nicodemos o que ele precisava: você precisa de vida espiritual, Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. As suas obras de justiça não servem de nada, você precisa nascer de novo. Não sei se naquela noite, mas em algum momento, aquelas palavras de Jesus feriram o orgulho de Nicodemos, com certeza. Ele viu que tudo aquilo que ele julgava fazer da sua justiça era nada. Que a sua justiça não era nada diante de Deus. E que ele precisava, sim, clamar pela misericórdia de Deus, que ele desse esse novo nascimento para ele. E mais tarde nós encontramos que Nicodemos servia ao Senhor. Alguns poucos talvez tenham sido tocados como ele. Mas a grande maioria odiou Jesus por causa dessa confrontação. Aqui em Lucas 9 nós vemos Jesus desiludindo pessoas. No versículo 57, Lucas 9, 57, nós vemos assim: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bom, primeiro Jesus desiludiu aqui pessoas que disseram, um homem que disse que iria seguir a ele para onde quer que ele fosse. Jesus já disse: olha, eu não tenho, até as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, eu não tenho casa, eu não te ofereço nada materialmente. A grande maioria das pessoas hoje que se dizem religiosas, se ouvissem isso de Jesus, o que você imagina que eles fariam? Eles iriam virar as costas e falar: esse não é o verdadeiro mestre. Ele não tem o que nos agrada. Depois Jesus lida com pessoas que se prontificam a servir a Ele, mas antes tem que cuidar de uma coisa e de outra,
E Jesus diz para eles, em outras palavras, olha, vocês estão ocupados demais para me servirem. Talvez muitos de nós hoje estejamos assim. Nós temos ocupações demais para tomar os passos que Jesus quer que nós tomemos. Eu não estou falando aqui de você se tornar um pastor, muito menos de uma pastora. Eu não estou falando aqui de você abraçar necessariamente aquilo que chamam um ministério. Talvez seja até a sua própria conversão. Talvez seja você como um convertido, como um salvo, de tomar atitudes na sua vida. Você nunca está pronto. A palavra de Deus fala com você, mas você não ouve, você está insensível. Você está tão ocupado com as suas coisas, você tem tantas coisas mais importantes, que a palavra de Deus sempre fica em segundo grau, em segundo nível de importância. E o que Jesus está dizendo é, para mim não serve assim. Ele não se agrada desse tipo de coisa. Jesus não precisa, Ele não é Senhor para ficar esperando a nossa boa vontade. Depois que a gente se desimpedir de tudo nessa vida, quando a gente resolver, aí a gente vai obedecer, a gente vai fazer o que Ele quer. Irmão, irmã, não é isso. Você tem que se desembaraçar, você tem que atentar para o que Deus diz na sua palavra, e ainda que seja doloroso para você, você tem que tirar algumas coisas que te impedem, se desembaraçar para servir melhor ao Senhor, para fazer o que Ele requer de você. Abre mão, seja do que for, do seu orgulho, sei lá. Você deve saber. Se não sabe, examine. Mas o fato é que se você não toma passos na sua vida espiritual, é porque tem coisas que estão barrando. Essas coisas é que você tem que enxergar. Você está esperando enterrar seu pai? Qual é o álibi, a desculpa que você está dando para Deus? Os apóstolos também, eles seguiram o exemplo de Jesus e eles mantiveram um discurso tirando as pessoas da zona de conforto. Mesmo João, famoso apóstolo do amor, a principal carta de João, ele escreveu 3, mas a principal é a primeira, maior. E ele fala tanto de amor. João é chamado o apóstolo do amor. Não é verdade? João é chamado o apóstolo do amor. Mas nem João ficou nas palavras açucaradas. Se você prestar atenção no conteúdo dessa carta de 1 João, ele escreveu com a intenção de que os irmãos, os crentes, os discípulos que ouvissem, que lessem aquela carta, que eles se examinassem, para que eles chegassem ao ponto de ter convicção da sua vida eterna. Essa carta de 1 João, ela é o teste, que se você aplicar, você vai poder responder se você é um salvo mesmo ou não. Só que você tem que responder sinceramente aquilo, né? Não pode ficar falseando respostas para si mesmo. Mas examine e veja o que ele diz ali. Mas João não poupou naquela carta de se fazer um exame profundo. E mesmo o crente, e o crente mais fiel, ele vai se sentir repreendido e corrigido ainda por aquela carta. João não deixa que a gente fique numa zona de conforto. Ele nos questiona,
você tem a vida eterna? Mas você ama a Deus mesmo? Você ama seu irmão? Você diz que ama a Deus. Bom, mas Deus ninguém viu. Se você não ama o seu irmão que está do seu lado, você vai me dizer que ama a Deus? João está dizendo nas entrelinhas, deixa de ser hipócrita. Ele pode não usar essa palavra, mas é isso que ele está dizendo para quem lê a carta e entende as entrelinhas. Deixa de ser hipócrita, deixa de ser falso. Você se diz um adorador de Deus, mas você é incapaz de amar seu irmão. Você não ama a sua igreja? Você não ama seus irmãos? Você diz que ama a Deus? Tem alguma coisa de muito errado com você? Aí é a hora de o crente verdadeiro ele cair em si, ele despertar. Ele se vê corrigido, ele se vê ferido. Verdadeiramente João está falando comigo. Irmãos, quando eu leio aquilo, eu me sinto, não no ponto de ser convencido de que eu não sou um salvo, mas sim, eu vejo que, embora sendo um salvo, o quanto eu sou falho no amor aos meus irmãos. O quanto eu sou falho no meu amor a Deus. João não deixa a gente na zona de conforto, não. Você pode sair dali com a convicção de ser um filho de Deus, mas você não vai sair sem uma chibatada. Você não vai sair sem derramar uma lágrima. Se você ler aquela carta com o coração aberto para o que Deus tem para falar. Agora, se você lê a carta com presunção, com arrogância, você vai achar que você é o filho mais velho, o primogênito, o queridinho de Deus ainda, né? E que está tudo bem do jeito que está. Mesmo você não amando os seus irmãos, mesmo você não amando a Deus como convém. Às quartas-feiras nós estamos fazendo um estudo sobre as implicações, aplicações e implicações do amor na vida cristã. E a gente justamente viu recentemente sobre a questão do amor, o amor de Deus para conosco e o amor nosso para com Deus. É o primeiro grande mandamento, é amar a Deus. Mas o que envolve amar a Deus? Olha, você dizer que ama a Deus, mas como é que você mostra isso? Qual é a atitude? O que você abre mão? O que você sacrifica do seu ego? Né? O que você deixa de si para agradar a Deus? No domingo passado, eu sei que não é o caso, mas só vou usar uma brincadeira, né? Alguma coisa que aconteceu para ilustrar. No domingo passado, no almoço nosso aqui, nós estávamos terminando de almoçar e uma turma já foi para lavar a louça e o irmão Daniel Gardner estava ali do lado, né? Eu virei para ele e falei, Daniel, você não lava mais a louça? Ele pois é, eu falei, e em casa, continua lavando? Porque ele tinha mania de lavar os pratos, né, depois da refeição. Eu falei, a Sá não gosta muito que eu... Aí algum irmão, eu não lembro quem foi, comentou, quando a gente quer conquistar, né, a gente faz de tudo. Mas eu diria não só quando a gente quer conquistar, mas eu diria que quando a gente ama, a gente está pronto a abrir mão do nosso conforto e de fazer certas coisas que normalmente nós não faríamos, de fazer algumas coisas que nós sabemos que vai ter um custo, mas se é para glorificar mesmo a Deus, se é para agradar a Deus, eu quero mostrar o meu amor por Ele. Aí nós temos que ver até que ponto nós
de fato amamos a Deus. Passado por João, né, nós vimos Jesus teve um discurso confrontador, um discurso que desiludia muitas vezes pessoas que vinham buscando certas coisas. A gente vê até aquele caso do rapaz que veio pedir para Jesus julgar entre a causa da herança dele com o irmão dele. E Jesus disse: eu não vim para ser repartidor entre vocês. Ele saiu decepcionado com aquela história, né? O jovem de qualidade, né, que veio esperando talvez ouvir de Jesus: você está salvo, você tem lugar garantido no reino de Deus, você tem observado todos os mandamentos, né? Ele saiu dali desiludido, porque Jesus falou: vai, vende teus bens e dá aos pobres, né? Ele que dizia guardar todas as coisas, o coração dele estava arraigado na avareza dele. Então nós vemos que Jesus muitas vezes fez isso. João, o apóstolo, mesmo sendo o apóstolo do amor, nos confronta. Pedro também fez isso. Abram lá em Atos capítulo 2. Nós vemos a primeira pregação no dia de Pentecostes. A igreja já existia, Jesus estabeleceu a sua igreja com os seus apóstolos, seus discípulos. A partir dali já existia a igreja, Jesus fundou pessoalmente, tá? Deixando claro. Mas aqui nós encontramos em Atos o início das atividades, né, da igreja, onde ela vai começar realmente a difundir o evangelho depois da vinda do Espírito Santo. Jesus falou para que eles aguardassem, para que a igreja fosse revestida do poder do alto. Ele enviou o Consolador para a igreja, e aqui começou a pregação do evangelho, feita pela igreja nessas condições, já sem a presença física de Jesus. Mas no versículo 36, nós lemos o que aconteceu. Aquela gente estranhou o alvoroço causado por aqueles irmãos que estavam falando noutras línguas, e os judeus principalmente estranharam muito aquilo. Cada um estrangeiro que estava na cidade ouvia na sua própria língua, mas os judeus, ouvindo, estranhavam aquilo, julgaram que eles estivessem embriagados. Pedro explica que eles não estavam embriagados e o que estava acontecendo, e a partir disso passa a falar de Cristo. E nós vemos aqui no versículo 36, Pedro diz o seguinte: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Você percebe alguma coisa aqui? Pedro não ficou com palavrinhas: irmãos, vocês são o povo escolhido de Deus, vocês são o Israel de Deus, Jesus veio para abençoar a vida de vocês, esse Jesus que os romanos mataram. Mas ele veio para abençoar a nossa nação. Não. A pregação de Pedro falou de Jesus, esse que vocês rejeitaram, esse que vocês crucificaram. Se coloque no lugar dos israelitas. Mas isso se aplica também para nós. Não foram só eles que crucificaram Jesus. Todo pecador, né, tem a sua parcela, porque a sua culpa, Jesus foi crucificado por nossa culpa. Mas aqueles judeus, de maneira especial, eles clamaram: nos dê Barrabás e crucifica esse Jesus. E Pedro
não poupou eles, não. Pedro lançou em rosto deles: esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês condenaram, tá? É Ele que eu anuncio, é dele que nós estamos falando, e é Ele que foi feito pelo Pai, por Deus, o Senhor e Cristo. E aí olha a tristeza segundo Deus, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, olha, Pedro teve uma pregação acusatória contra eles. Mas o que aconteceu com eles? Eles se compungiram no seu coração. Quando nós ouvimos a pregação, a palavra de Deus, nós temos que ser compungidos no nosso coração. Você que não depositou fé em Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, como seu remidor ainda, você tem que depositar fé nele, arrependido dos seus pecados, arrependido mesmo por ser um pecador, por você ter crucificado Jesus também. Você tem que se compungir, se entristecer no seu coração. E você crente, né? Nós crentes, nós temos que nos compungirmos em nossos corações também, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando ela nos corrige, quando ela nos repreende, quando ela aponta nossos erros, nossos pecados, nossa carnalidade, nossa frieza. Mas a verdadeira tristeza, segundo Deus, ela tem que produzir alguma coisa, e alguma coisa que produz vida. Eu costumo dizer, a gente tem um exemplo de tristeza segundo Deus e um exemplo de tristeza segundo o mundo. Bem claro na Bíblia. 2 exemplos. Vocês sabem? Quem é o exemplo da tristeza segundo Deus? Dentre os apóstolos, vai. Pedro, né? Jesus disse: Pedro, você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes hoje. Não, Senhor, de jeito nenhum. Vai lá, negou 1, 2, 3 vezes. Quando ele caiu em si, e Jesus de onde estava só, voltou um olhar para ele. Pedro saiu dali e fez o quê? Chorou amargamente. Será que você é capaz de chorar amargamente? Será que você é capaz de ver que Deus trabalha no seu coração, que Deus fala para você, e você permanecer insensível? Ou você é capaz de chorar de verdade, de você pôr seus joelhos em compunção, em tristeza, por ter que ser repreendido por Deus? Pedro se julgava mais do que ele era, e talvez alguns de nós se julguem, nos julguemos, né? Mais do que nós somos. Mais fortes, né? Melhores crentes, sei lá. Mas o exemplo de tristeza que conduz à morte, Judas. Certo, alguém pode dizer, não, estava escrito, estava determinado, seria aquilo. Mas vamos esquecer esse detalhe. Judas não teria a mesma oportunidade que Pedro? Jesus disse da mesma maneira, olha, um de vocês que mete comigo a mão no prato, naquela última Páscoa, né? Um de vocês vai me trair. Judas já tinha aquilo no coração dele, era a hora que ele poderia dizer que seja João, que seja outro, mas não eu. Não vou ser eu quem vai fazer isso.
Senhor, eu estava com essa intenção, mas me perdoa. A história poderia ser essa. Mas não, Judas saiu dali e traiu Jesus. E depois baixou a tristeza segundo o mundo, que não passa de remorso. Obrigado, irmão. A palavra tinha me fugido, mas eu achei. Não passa de remorso. Né? E aquela tristeza opera a morte. A tristeza de Judas fez isso com ele. Igualmente nós podemos ter aquela tristeza que só nos destrói. Nós ficamos mais tristes, mas não tomamos atitude. Nós ficamos mais chateados e desanimados, mas não fazemos nada. E nós vamos definhando. Mas a tristeza, segundo Deus, ela nos faz sentir um peso tão grande, mas leva à atitude. Fazer o quê? Olha, o que esses homens fizeram? Falaram para Pedro e para os outros apóstolos. Nós entendemos, nós crucificamos o Filho de Deus. Nós fizemos uma loucura. Mas o que nós fazemos agora? O que nós podemos fazer? Nos digam, tem alguma coisa que nós podemos fazer? E eles ouviram a palavra de conforto. Arrependam-se e se batizem em nome do Senhor Jesus. Confessem a sua fé nele. Esses pecados vão ser perdoados e vocês vão se fazer ou ser feitos servos dele também. Mudança total de atitude. E naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Se compungir pela palavra de Deus é saudável, é bom sinal. De volta a 2 Coríntios 7. Eu disse Jesus, João, Pedro, mas nós vemos Paulo também aqui. Então, usando uma pregação, um evangelho que fala de nos tirar da zona de conforto mesmo. Ele, na primeira carta, ele repreendeu os irmãos lá em Corinto. Era uma igreja que talvez nos nossos dias nós disséssemos, essa igreja já perdeu o castiçal, né? Já não é mais uma igreja. Porque eles tinham divisão, eles tinham pecado até de fornicação de membros ali dentro, né? Pelo menos de um membro, o que é dito ali no capítulo 5. E eles toleravam aquele pecado. A situação deles era grave. Eles tinham facções, eles celebravam a ceia de um modo totalmente ofensivo a Deus. E eles faziam praticamente tudo errado. E Paulo teve que repreender. Vocês são um corpo. A igreja, ela é um corpo em Cristo. Vocês têm que estar ligados em obediência à cabeça, que é Cristo, e vocês têm que enxergar o papel de cada um e trabalhar em comunhão. Vocês têm que reparar essas coisas. Vocês têm que tomar a ceia juntos, sabendo o que ela representa, de modo digno. Se vocês não fizerem assim, é para a própria condenação de vocês. Vocês têm que enxergar que é Cristo, o Senhor da igreja, não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo. Isso aqui não é partido político, onde cada um acha o jeito que ele quer e a quem aqui líder ele quer seguir.
A igreja tem que seguir a Cristo junta. E aqui, então, nessa segunda carta, o que a gente vê é Paulo justamente falando sobre isso. Vamos retomar essa passagem, voltando um pouquinho no versículo 8, 2 Coríntios 7, 8. Onde ele diz: porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Está falando daquela primeira carta, né? Eu não me arrependo de ter entristecido vocês. Embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. O que Paulo está dizendo é: eu fiquei chateado por ver vocês, por saber que aquela carta entristeceu vocês, mas eu não me arrependo de ter mandado essa carta, pelo bem que ela fez a vocês, né? Eu não, ainda que eu tenha contristado vocês com essa carta, eu não me arrependo de ter feito. Porque Paulo falou uma verdade necessária para a vida daquela igreja, para a vida deles. Mas o sentimento, quando ele fala, embora já me tivesse arrependido, Paulo ficou triste. É como aquele pai que tem que aplicar um corretivo no seu filho, né? Outro dia eu estava conversando com um irmão, e ele falava, porque bater na minha filha, eu tenho que bater, eu acabo batendo com raiva. É isso que está errado, né? Então ele não quer bater porque ele bate com raiva. Não pode bater com raiva. Você tem que bater com dó. Só que se você espera, né, a criança abusa, e você promete, mas não cumpre, chega uma hora que você vai ficar irritado e aí você vai fazer errado. Mas se você corrigir na hora certa, você vai corrigir em amor. Você vai ter dó de ter que aplicar o corretivo, mas vai fazer isso porque é necessário, por bem dela. E dane-se a lei das palmadas, que nós não podemos espancar nossos filhos. Amém, irmãos? Nossa sociedade parece que não consegue distinguir uma coisa da outra. Uma coisa é você espancar seu filho. Realmente, se você bater nele com raiva, espancar, você não só está infringindo a lei, mas você está pecando contra Deus. Mas se você corrigir seu filho com amor, vai doer em você. Cada varada vai doer nele e vai doer em você também. Mas se você fizer isso realmente para corrigir ele, com sabedoria, você está fazendo a coisa certa. E Paulo teve que aplicar a vara à igreja de Corinto, aqueles irmãos. Ele amava aquela igreja. Mas, como a própria Escritura nos diz, leais são as feridas feitas pelo amigo. Ou, em outras versões, diz, leais são as feridas feitas por aquele que ama. Muitas vezes nós temos a necessidade de ser ferido. E quando Deus nos corrige pela sua palavra, é porque Ele nos ama. É o pai que corrige seu filho. Paulo se via na condição de um pai, um tipo de pai espiritual daqueles irmãos. Afinal, aquela igreja lá em Corinto começou com um trabalho pela evangelização de Paulo. E ver agora aqueles irmãos entrando em declínio, né, espiritual, vendo aqueles irmãos permitindo que aquele pecado tomasse conta, era muito triste para ele. Versículo 9, ele diz, agora folgo, ou seja, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento.
pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Ele fala, aquela tristeza que vocês sentiram, aquela correção, foi por Deus, não foi pela minha mão. E eu fico alegre por isso. Porque eu vejo que Deus usou da minha caneta para contristar vocês, para arrependimento. E hoje eu vejo vocês corrigidos daquelas coisas. Hoje eu vejo vocês conscientes e consertando essas coisas, caminhando bem. O que alegra um pregador é ver o progresso espiritual daqueles que ouvem. Irmãos, nós não devemos ter, eu nunca tive a ilusão de ter uma igreja perfeita. Sempre nós vamos ter problemas, porque nós somos problemáticos, a começar pelo pastor. Só que o que acontece é o seguinte, você vê uma igreja saudável, uma igreja boa, que é aquela igreja que está caminhando em progresso espiritual. Aquela igreja que você vê que as pregações sensibilizam, movem, não porque é o pregador, a grande pregação do Paulo, do pastor, do Daniel, do Celso, não é. É quando a gente chega àquela deliciosa conclusão que Paulo chegou aqui. Irmãos, eu vejo que aquela carta que eu escrevi, que diz aqui, foi Deus falando para vocês. Se vocês ficaram entristecidos, foi por Deus, e Deus operou um arrependimento em vocês, que hoje vocês mudaram a atitude. E é isso que é agradável de ver. A alegria que Paulo sentiu aqui, ele fala, eu folgo agora, eu sou contente, eu alegro de ver esse resultado. Que aquela tristeza foi passageira e produziu os efeitos que produziu. Porque a alegria do pregador é de ver que as palavras de Deus estão falando ao coração da congregação. Amém? E que ela sensibiliza, que a congregação é sensível à palavra de Deus. Tem muitas igrejas que não toleram uma pregação mais do que 25, 30 minutos. Eu fico grato por essa igreja me suportar um pouco mais. Mas essa palavra tem que ter proveito. Os 25 minutos muitas vezes é só a conclusão. Mas mais do que isso é nós vermos realmente o proveito. Aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado, que aquilo nos mova de verdade. Que mova a arrependimento. Nós temos que estar constantemente nos arrependendo. Se nós pecamos sempre nós precisamos de arrependimento. E precisamos de atitudes. Versículo 10, que é o nosso versículo base, ele explica então, porque essa tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, para a vida, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Mas Paulo então se alegra porque ele viu que neles ocorreu uma tristeza que operou vida. A igreja foi vivificada por aquilo. Ela foi corrigida. E aquela igreja, ela não ficou avivada do jeito que dizem, mas ela ficou avivada, sim, vivificada, porque houve uma conscientização. Irmãos, nós estamos errando nisso, naquilo. Paulo disse, nós não podemos ser divididos aqui. Vamos nos unir em torno de Cristo. Vamos pôr mãos à obra. Vamos ser fiéis. Vamos ser zelosos. Esse irmão tem pecado. Irmão, não pode. Você vai ter que ser desligado. Se arrependa. Conserte sua vida para voltar à comunhão com a igreja. A igreja é lugar para salvos. E salvos que mostrem frutos de arrependimento. Que vivam para Cristo.
Se você não quer viver para Cristo, você não pode estar ligado a nós. Nós vemos mobilização e Paulo se alegrou por isso. Versículo 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Algum tempo atrás eu preguei sobre esse versículo 11, que ele aparentemente é um pouquinho difícil de entender, muita gente não sabe nem o que é apologia, por que indignação, saudade, vingança, toma num sentido negativo. Nós precisamos entender, Paulo está falando aqui de atitudes positivas da igreja, não é um se vingando do outro, nada disso. Tá? Eu não vou retomar aquela pregação, mas aqui Paulo está falando das atitudes que eles tomaram com relação ao pecado deles, tá certo? Por isso é a alegria de Paulo. Ele vê que houve atitude, uma defesa da fé, uma volta à busca da fidelidade a Deus. Paulo viu os efeitos, ele escreveu aquela carta, e ele viu o quanto Deus operou na vida daqueles irmãos por conta daquilo que Deus tinha inspirado ele a escrever. Irmãos, que as palavras de Deus, que elas possam, sempre que for necessário, que elas possam machucar mesmo a gente. Que a gente seja sensível a elas. Não se torne um crente duro, um jabuti espiritual. Não se esconda dentro da sua casca, não. Se exponha à palavra de Deus. Deixa ela tocar, e se precisar arder o seu couro, chore, lamente, mas se mexa. Não adianta chorar e ir como Judas, caminhar para a morte, mas faça como Pedro. Você pode chorar, mas sabendo que você só tem um caminho a seguir. Pedro já tinha afirmado isso. Não tem outro a quem seguir. E assim que Jesus lhe dirigiu aquelas palavras confortadoras, Pedro foi um crente muito melhor do que ele tinha sido antes. A gente vê uma transformação na vida de Pedro a partir desse episódio. Ele pensava que era muito forte e não era. E aí quando ele começou a pensar menos dele, Pedro, acho que sempre lembrava daquele Pedro que negou Jesus naquela noite. Então ele era firmado nisso. Quando ele se viu humilde, machucado, quando ele lembrava daquelas lágrimas, ele se tornou um crente sensível de verdade àquilo que Jesus dizia. Jesus tinha dito para eles que eles iam correr, e Pedro dizia que não. Depois ele entendeu que Jesus estava certo. Todo crente tem que ter pelo menos uma coisa na sua vida: a plena certeza de que Jesus está certo. Se você duvidar de que ele está certo, é por isso que você não observa, por isso que você despreza a palavra de Deus. É por isso que você não crê nele. Essa é a atitude de um incrédulo. Se você se diz crente, seja um crente de verdade. Creia em Jesus. Confie nele. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.